universo da aviação. Oferecimento: Master de Serviços Aeronáuticos, Salão e Buffet Studium, Dinhos Express, EMEE Energia, SR Brindes, Padaria Buongiorno, NHR Táxi Aéreo, América Escapamentos, WAS Manutenção de Aeronaves, Cerâmica Recreio. No programa Universo da Aviação de hoje, você vai conferir como é o trabalho da Inaso, que faz manutenção, venda e revenda de instrumentos aeronáuticos. E ainda vai conferir uma super máquina, o avião Boeing Stearman, que serviu o exército americano na década de 40. Venha viajar conosco, agora, no Universo da Aviação. Nessa viagem de hoje, você vai conhecer um pouco sobre a Inaso, Instrumentos Aeronáuticos. Vamos conhecer um pouco do trabalho desses profissionais de instrumentação aeronáutica. Viaje comigo. Estamos aqui na Inaso, no aeroporto de Sorocaba, e a Mayra vai nos contar um pouco sobre essa empresa, que presta serviços de instrumentos aeronáuticos. Mayra, conta um pouco para nós sobre a empresa, sobre o serviço que vocês desenvolvem aqui no aeroporto de Sorocaba. A empresa já existe há 16 anos aqui em Sorocaba e nós prestamos serviço não só para as empresas daqui, do Brasil todo, porque como são instrumentos, eles são removidos das aeronaves e são enviados para a gente via correio, via transportadora. Então eles vêm do Brasil todo. Nós temos clientes desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Então tem uma abrangência nacional. E a gente faz a manutenção em que tipo de equipamentos? Todos os instrumentos do avião. Indicadores, sensores, transmissores, tudo que tem a ver com a instrumentação do avião. Instrumentos de motor, instrumentos anemométricos, giroscópicos, toda essa parte a gente faz. Tá, ok, então, vamos supor, se eu tenho um avião lá em Rondônia e quero fazer essa manutenção de um determinado instrumento. Eu ligo para vocês, entro em contato com vocês, mando retirar esse instrumento da aeronave e mando para vocês. É isso aí? Isso mesmo. Aí é só enviar. Normalmente a gente pede por transportadora, porque tem um cuidado maior com a embalagem, né? Porque às vezes esse instrumento pode sofrer avaria no transporte e já não chegar lá com a mesma qualidade de serviço que ele sai daqui. Então, isso é um item muito importante. O transporte tem que ser também adequado, né, para esses equipamentos. Mas aí, no caso que você falou, é isso mesmo. Você entra em contato, pega nossos dados, manda retirar e manda para a gente. A gente faz a manutenção e despacha de volta para você. Ok, e inclusive o horizonte artificial? Sim, horizonte artificial, a gente tem até um aqui atrás. Toda essa parte de instrumentação a gente faz. Como funciona o horizonte artificial para mostrar para o telespectador de que como o avião voa na camada, dentro de uma camada de nuvens? Esse horizonte artificial, obviamente, ele é o instrumento número 1. Fundamental para dar para o piloto uma ideia da sua posição, quanto à inclinação lateral, né? Então, esse instrumento é fundamental para voo em instrumentos. Tá, ok. Você pode mostrar para nós esse horizonte artificial e mostrar o funcionamento desse instrumento para nós? Posso sim. Nós vamos mostrar agora para vocês o funcionamento de um horizonte artificial. Esse instrumento é imprescindível para um voo IFR. Sim, aqui a gente tem um horizonte, tá? Esse é um tipo dentre vários que existem, porque a gama de instrumentos é muito grande, então tem fabricantes diferentes, modelos diferentes. Esse horizonte, além da referência visual para o piloto da posição em que a aeronave se situa, ele também solta um sinal para o piloto automático da aeronave. O que esse piloto automático faz? Ele, se o avião tiver alguma inclinação, alguma coisa, ele vai corrigir ou ele vai posicionar da forma que o piloto comandar. Exatamente. Tá? Então, esse horizonte, além de dar indicação, ele envia sinal também para o piloto automático da aeronave. Eu vou dar partida nele. Esse movimento inicial se chama baianar. Tá? É um termo que a gente, da área de instrumentação, usa. Então, a gente chama esse movimentozinho que ele faz, essa dancinha que ele faz inicial, baianar.
Quando o instrumento baiana, quando ele está bem calibrado, bem balanceado, ele baiana e vai direto para a posição. Se você olhar ele bem de frente, você vai ver que ele está todo alinhado, tanto na vertical quanto na horizontal. Esse movimento aqui, para nós conhecemos como movimento de roll. E o movimento aqui da barra, que daria a inclinação da aeronave para baixo ou para cima, para os leigos, é chamado de movimento de pitch. Então aí aqui a gente faz um balanceamento nele, para que ele indique o roll e o pitch corretamente pro piloto, tá? Eu posso abrir o instrumento aqui para vocês verem como ele funciona por dentro. Isso aqui é um rotor, tá? Esse conjunto se chama conjunto giroscópico. Vários instrumentos de uma aeronave utilizam do princípio giroscópico. Aí a gente entraria na parte mais da física, tá? É uma particularidade desse tipo de equipamento, mas um dos instrumentos que usam esse princípio giroscópico é o horizonte. Então, aqui atrás, vamos dizer que é uma parte fixa da aeronave, tá? É o painel. Qualquer movimento que a aeronave fizer, ele vai estar mostrando para o piloto sempre a mesma posição da aeronave. Então, ó, eu faço esse movimento, tá vendo? O rotor sempre está na mesma posição, ó. Independente do movimento que eu fizer com a caixa do instrumento, tá? Que é essa parte de trás, ele sempre vai estar na mesma posição. E aí, essa parte eletrônica aqui é a que vai mandar o sinal para o piloto automático, que eu tinha citado no começo. Tá? Isso é um resumo do funcionamento básico dele. Quando se trata de voo por instrumentos, a gente costuma falar que todos os instrumentos da aeronave são importantes para uma navegação, enfim, para o voo. E ela vai nos contar um pouco sobre o altímetro, esse instrumento muito importante para uma navegação. Bom, o altímetro é um outro instrumento também imprescindível numa aeronave, inclusive nas aeronaves de grande porte, eles têm todos os instrumentos digitais atuais, mas toda aeronave tem que ter um altímetro analógico. Por quê? Em pane elétrica, que tudo no avião pare, toda a parte elétrica dele pare, o altímetro, o horizonte artificial, a vácuo, esses instrumentos que têm princípio simplesmente na tomada de ar, eles continuam funcionando. Tá? No momento de emergência, esses são imprescindíveis. Então, mesmo nos dias atuais, e acredito que nunca eles vão ser substituídos pelos digitais. Tá? Aqui, a gente tem uma câmara de vácuo. Dentro dessa câmara de vácuo, a gente coloca um instrumento a ser testado. No caso aqui, a gente tem um altímetro e um climb ou vertical speed. Tá? Esse aqui é um instrumento que indica a velocidade vertical da aeronave. E esse instrumento indica a altitude da aeronave. Erroneamente, muitas vezes as pessoas falam em altura da aeronave. Isso é errado, porque a altura é um valor fixo, a gente dá em metros. A altitude varia com a temperatura do ambiente, com a umidade do ar. Então, a altitude é uma coisa que varia todos os dias. Hoje, por exemplo, a gente está lendo aqui 2.059 pés. Tá? Num dia mais chuvoso, eu sei quando vai chover, porque essa altitude dá maior. Porque a pressão do ar muda, a temperatura muda, tudo muda com a mudança meteorológica. Aí ele vai indicar 2.200, às vezes ele está indicando 1.800. Então, altitude não tem nada a ver com altura. Tá? Aqui eu vou fazer ele subir, para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Esse equipamento é um barômetro digital, tá? O que o altímetro estiver mostrando aqui, ele vai estar dando para a gente a leitura em pés. 2.058 pés é a altitude atual que nós estamos. Agora eu vou botar esse altímetro aqui para subir, como? Injetando um vácuo dentro dessa câmara. Por quê? Quanto maior a altitude que a gente se encontra, menor é a pressão. Tá? Então, para a gente, isso é visto, do nosso ponto de vista, isso é visto como vácuo. Injetando, entre aspas, vácuo nessa câmara, ele vai começar a dar indicação de subida. Certo? E aí ele vai subindo, 2.300 pés, 2.400 pés. As aeronaves com que nós trabalhamos trabalham no limite de até 50 mil pés. Mas aeronaves
São aeronaves pressurizadas, porque aeronaves não pressurizadas vão até uns 10 mil pés. Depois disso começa a ser desconfortável para quem está dentro do avião. Tá? Dentro do altímetro, ele possui uma cápsula que se chama cápsula aneroide. Dentro dessa cápsula é feito vácuo. Quando o altímetro é colocado numa altitude maior, a pressão externa que incide nessa cápsula é diminuída. Então ela se expande. A expansão dela é transmitida através do mecanismo de engrenagens a um setor que move o ponteiro. Então, na verdade, o princípio dele é bem simples. A variação de pressão do ambiente é o que faz ele indicar. Tá? Aumentou a pressão, como dentro da cápsula é feito o vácuo, ela se comprime e vai indicar para menos. Subiu o vácuo, né? Foi diminuída a pressão, ela se expande e aí vai indicar a altitude a mais. A Mayra vai nos mostrar agora mais um instrumento para navegação por instrumentos. Bom, aqui a gente tem um turnibank. Esse instrumento mostra a derrapagem de um avião quando ele entra em curva. Por quê? Como qualquer veículo em pista, quando ele entra numa curva, ele tende a derrapar. Tá? O que impede essa derrapagem é a aderência do pneu ao solo. Como o avião não tem aderência nenhuma, toda vez que ele entra em curva, ele tem uma derrapagem. E esse instrumento mostra justamente essa derrapagem. Eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento do turnibank em curva. Aqui a gente está simulando uma curva da aeronave à direita. Aí ele tem essa inclinação, indicando para o piloto que a aeronave está fazendo uma curva à direita. E aqui, quando ele passar desse segundo traço, significa que ele está passando do limite dele, tá? Seria o limite da curva dele, seria esse segundo traço. E da mesma forma para a esquerda, eu simulo nesse aparelho uma curva à esquerda e ele vai dar uma indicação, tá? Quanto menor a velocidade, menos... Opa, aqui é maior a velocidade. Mais ele indica, porque quanto mais rápido você entra numa curva, mais você derrapa, tá? Seria similar a uma curva de carro, só que isso em aeronave. Todo mundo sabe que o avião voa em função de velocidade. E a Mayra Teixeira vai nos contar um pouco do funcionamento do velocímetro do avião. Bom, diferente de um velocímetro de carro, que é o que a gente está acostumado a ver, o velocímetro do avião funciona com aplicação de pressão nele. De que forma? Toda aeronave tem tubos de Pitot. Esses tubos de Pitot normalmente se localizam embaixo da asa. São duas tomadas de pressão exatamente direcionadas para frente da aeronave. Por quê? Quando a aeronave está em movimento, ele recebe o impacto do ar direto. Tá? E esse impacto de ar é ligado diretamente ao interior do velocímetro, que contém um diafragma que vai se comprimir com esse impacto do ar. E aí ele vai dar indicação. Quanto maior o impacto do ar que está incidindo na aeronave, maior é a velocidade que ele vai ler. Por quê? Maior vai ser a pressão incidindo nesse diafragma. Aqui a gente ligou esse velocímetro numa tomada de pressão, simulando o impacto do ar que incide de frente a esse tubo de Pitot da aeronave. Tá? Então aqui a gente vai injetar uma pressão no interior do instrumento, essa pressão vai comprimir o diafragma dele e aí ele vai indicar a velocidade, correspondente à pressão que for aplicada. Quanto maior a pressão do ar, que simula a incidência dessa pressão na frente da aeronave, maior é a indicação do instrumento. Quando essa incidência do ar cessa, significa que a aeronave está parada. Então, ele indica 0. Tá? Aqui a gente sobe. Esse aqui é um velocímetro super simples de aeronaves pequenas. Tá? Ele chega até o limite de 194 nós. Existem aeronaves que chegam a 400 nós, 600 nós. Então, isso varia de aeronave para aeronave. Aqui aliviando a pressão. Ele retorna à pressão 0, que indica a aeronave parada. Fala para nós, Mayra, a dificuldade que vocês têm para arrumar profissionais para essa área. Bom, a dificuldade é grande, porque o pessoal qualificado é muito escasso. Decorrente a quê? Como o número de oficinas não é muito grande, no Brasil todo, juntando todas, acredito que não deem
50 oficinas homologadas, o mercado de trabalho para essa área de aviônicos, em que se enquadra a classe dos instrumentos, também é muito restrita.